Deus. Eles, podemos assim dizer, atraídos para um relacionamento, para uma intimidade. Essa comunhão ela é descrita como koinonia, que implica uma participação mútua, revelando um profundo laço, não apenas entre os cristãos, mas entre a humanidade de Cristo, que é soberano e Senhor. Esta palavra, koinonia, é uma palavra de origem grega e significa comunhão. Esse termo se tornou comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, de participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e com Deus. É um conceito que vai além de simples fraternidade, vai mais além do que uma comunhão fraternal. Ela envolve também a comunhão com Deus. A comunhão, podemos assim dizer, é essencial para a edificação da igreja e o fortalecimento da fé dos irmãos. Então, se não houver essa comunhão, se não houver esse relacionamento, fica difícil, se torna complicado. Então nós entendemos que viver em comunhão com Deus e com o próximo é compreender o imensurável amor de Deus pela sua criação. Se eu tenho amor com o próximo, isso quer dizer que eu tenho comunhão com Ele. Se eu tenho comunhão com Ele, eu compreendo o amor de Deus pela sua criação. Isso quer dizer, eu amo aquele que Deus criou. Então, se eu amo a criação de Deus, eu respeito. Se eu amo a criação de Deus, eu tenho comunhão com ela. Se eu amo a criação de Deus, então nós vamos entender que há verdadeiramente essa comunhão. E se eu não amo, se torna cada vez mais difícil de ter um relacionamento. Nós vamos entender o texto que quando Barnabé e alguns discípulos venderam tudo o que tinham e colocaram nos pés dos apóstolos, fazendo isso por amor, diante da necessidade que os que estavam em Jerusalém enfrentavam. Então eles não fizeram porque alguém mandou ou porque era uma obrigação, mas porque queriam dedicar-se totalmente à obra de Deus e ajudar os irmãos que estavam necessitados, como diz o texto em Atos capítulo 4, versículo 36, versículo 37. Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, diz o texto: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então existe um contexto para sermos purificados de todo o pecado. Existe um contexto para nós sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não é apenas eu dizer que sou lavado, mas na realidade o contexto, João ele fala: se primeiro dizermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar em trevas é andar no pecado, andar em trevas é andar no caminho errado, é andar na escuridão, é andar na praticidade do pecado, é seguir o curso que a humanidade, a sociedade, diante das inversões de valores, seguem. Então ele está dizendo: se você está seguindo no caminho do pecado, ele está dizendo, você é um mentiroso ao dizer que ama a Deus. Se você pratica o pecado, então ele está dizendo, você não tem comunhão com a luz, você não tem comunhão com Deus, você não tem comunhão com Ele. Então, se andarmos
na luz, como Ele na luz está, aí Ele diz, temos comunhão também uns com os outros. Então, se nós andamos na luz, isso quer dizer que andamos no caminho da verdade, isso quer dizer que andamos no caminho reto, isso quer dizer que o caminho que nós andamos é o caminho que Jesus nos ensinou. Se nós andamos por esse caminho, meu irmão, então podemos dizer que nós temos comunhão com Ele, e se temos comunhão com Ele, temos comunhão com a criação dele, e se temos comunhão com a criação dele, e João está dizendo, nós temos comunhão uns com os outros. E aí sim, ele conclui dizendo, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Isso quer dizer que você está limpo, isso quer dizer que você não anda nas trevas, isso quer dizer que você não anda na mentira, isso quer dizer que você não anda no pecado, isso quer dizer que você anda no caminho que Jesus Cristo te ensinou. Então, se Jesus Cristo te ensinou o caminho, vamos lembrar lá no início, o beabá, podemos assim dizer, para os cristãos, quando Jesus é questionado e perguntam a ele, qual é o maior mandamento? E Jesus Cristo fala, amar a Deus acima de tudo. Ele diz, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua capacitação, qualificação, enfim. Mas ele conclui também dizendo, ao seu próximo como a si mesmo. Se eu não amo meu irmão, eu não tenho comunhão com Deus. Se eu não amo meu irmão, eu não tenho participação com a luz. Se eu não amo meu irmão, eu não amo na verdade. Pastor, eu tenho 30 anos de ministério, mas se você não ama teu irmão, você não respeita ele, você não tem comunhão com Deus. E se você não tem comunhão com Deus, você está perdendo o seu tempo. Mas ainda há uma esperança. E sabe qual é a esperança? Converte-te enquanto é tempo, se humilha enquanto é tempo, busca a verdade enquanto é tempo, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar, vai chamar o nome de pessoas. Se eu não for chamado, perdeu tempo na igreja. Eita, Jeová, misericórdia. Perdeu tempo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Somos purificados do pecado, sim. Mas o contexto é claro. Temos que sair do pecado. Eita, Deus. Temos que sair do lamaçal do pecado. Não adianta vir para a igreja, se humilhar, se arrepender, e quando acaba o culto, volta para o pecado de novo. Não adianta vir para a igreja, chorar e falar, eu não vou fazer de novo, acaba o culto, faz de novo. Eita, Deus. Não adianta falar que não, eu nunca mais vou fazer isso, acaba o culto, faz de novo. Então não adianta. Não é arrependimento, é remorso. É verdade. Bate a culpa. Lembra de Judas Iscariote? Remorso fez ele se enforcar. Quantas pessoas que estão se enforcando e não estão nem percebendo? Quantas pessoas que estão andando distantes do Senhor e estão achando que estão bem pertinho só porque está na igreja, só porque canta no grupo, só porque tem jaleco de obreiro, só porque tem paletó de obreiro, ou só porque acha que prega, porque é dirigente, ou porque tem cargo ministerial, mas está distante de Deus. Fala, papai. Porque nada disso vai fazer diferença. Fala, Jesus, dia. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se eu fosse você, como diz aí, bota a barba de molho, meu irmão. Toma cuidado, porque é você que diz que já foi, que já fez, que é isso e aquilo, deveria ser um exemplo para os fiéis e não é, está pecando. A tua responsabilidade é maior do que a de muitas, e assim você não faz. Meu pai. Então nós precisamos compreender. João está dizendo de uma forma clara que comunhão com o outro não tem. Filho das trevas. Deus me livre. Não, mas eu não suporto olhar para a cara dela, me perdoe, filho das trevas. Misericórdia, Jesus. Mas eu não gosto dele, filho das trevas. O que está acontecendo comigo então, pastor? Falta você se converter. Quando você se converter, você vai aprender o que é isso. Eita, papai, fala. Quando você se converter, você vai aprender o que é perdoar. Você vai aprender o que é amar. Você vai aprender o que é seguir a Jesus. Você vai aprender porque você ainda não sabe. Quando você aprender tudo isso,
Aí eu vou dizer para você, você verdadeiramente é um servo de Deus, porque até agora você só é uma paia seca, soprada pelo vento, onde qualquer um que chega dá palpite na tua vida, se mete, te direciona, fala um monte de besteira, e você está sendo conduzido dessa forma. A verdade do Evangelho é essa, te confronta o teu eu, o teu ego, o teu orgulho, o teu pecado. Esse é o Evangelho de Cristo. É como Jesus falou para aqueles hipócritas: raça de víbora, quem te enganou que você vai escapar da ira vindoura? Quem te iludiu, quem te enganou? Então, quando nós falamos de comunhão, estamos nos referindo a relacionamentos. Porque tem gente que está muito bem com a outra. Por quê? Porque a outra é farinha do mesmo saco. Não, eu e ela somos super amigas, sim. Farinha do mesmo saco, está com o mesmo pacote de bolacha, está lá. Eu gosto mais dela, mas a Bíblia não fala que eu tenho que fazer acepção e gostava de um e de outro. A Bíblia fala comunhão com todos. Não sou obrigado a sorrir com a sua cara, mas eu tenho que aprender a te respeitar. Eu tenho que aprender a te amar. Eu tenho que aprender a respeitar o seu limite. Não me compete falar do teu nome se você não está presente para se defender. Não me compete abrir a minha boca e sequer falar do teu sobrenome se você não está aqui para que possa estar a par do assunto que está em pauta. Se apenas você aprender a respeitar o teu próximo, já é um bom caminho, já é algo muito bom, muito interessante. Já quer dizer que está dando meio que certo. Então, se é relacionamento, aí eu vou entender, o meu relacionamento é com Deus. Então isso quer dizer que você só vive numa caixinha de vidro, você e Deus. Você não tem relacionamento com a sociedade, você não tem relacionamento com a sua família genealógica e sua família espiritual, pessoas que estão ao seu derredor, que fazem parte da sua vida. Você não vai lá na frente, faz a conversão e pega o caminho certo. Arrependimento. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de, digamos assim, relacional, de relacionamento. Porque se não fosse assim, como que teríamos intimidade com Ele? Se nós que somos tão fracos e tão falhos, esse Deus permite nós termos um relacionamento com Ele. Nós não somos perfeitos, nós somos fracos e falhos, e Ele permite nós termos um relacionamento com Ele. Você merece tanto assim? Você é tão digno assim de Deus olhar para toda a terra e só enxergar você, de tão bom, santo, maravilhoso que você é? Se somos imperfeitos, mas um Deus perfeito permite que venhamos ter um relacionamento com Ele. Qual é a dificuldade de você olhar para quem está do seu lado e aprender a ter um relacionamento com ela? Quando eu digo esse relacionamento, eu digo uma comunhão, coinonia. É para que você possa entender, compartilhar, amizade, respeito, preocupação, amor, ter pela pessoa que está do seu lado, independente de quem ela seja, se ela olha para você atravessado ou não, se ela gosta de você ou não, porque ter comunhão com quem te dá presente é fácil, ter comunhão com quem te manda beijinho é fácil, ter comunhão com quem te ajuda é fácil. Minha linda, meu lindo, meu colega, minha amiga, eu amo você demais, eu gosto mais de você do que de mim. Falso, mentiroso, hipócrita, víbora, se arrepende quanto é tempo, porque a minha Bíblia diz que eu não posso me alegrar na queda do meu pior inimigo. A minha Bíblia, a tua Bíblia, ela nos ensina que há um Deus que permite ser encontrado por aqueles que o buscam. Então a porta não só abre para mim não, a porta também abre para ela. Deus não permite só que eu chegue não, Deus permite que ela também chegue. Então eu preciso aprender a ter esta comunhão e respeito por quem está do meu lado, independente de quem ele é. Deus o amou também, assim como ele me ama. João está dizendo
Antônia, coitada. Não foi para salvar só os Pedros, mas toda a humanidade. E nós fazemos parte, estamos incluídos nisso. Esse relacionamento com o seu Filho Jesus Cristo, com o Divino Espírito Santo, criaram todas as coisas e junto andam e zelam por toda a criação. Nós vamos entender isso quando Jesus Cristo também fala: não vos deixarei órfãos. Ele está dizendo assim: eu não vou te deixar sozinho. Ele está falando assim: eu sei que você sozinho não vai suportar. Voltamos lá em Atos, a igreja orando por Pedro: Senhor, sozinho Pedro não tem como sair daquela prisão, envia os teus anjos lá. Está entendendo? Sozinho ele, imagina, sozinho ele não vai conseguir não. Mas se o Senhor livrar, pronto, é o que diz a palavra: operando eu, quem impedirá? Não tem quem impeça o operar de Deus. Não tem quem impeça. E Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Eu visitava toda a viração do dia para conversar. Imagina só, todos os dias o Senhor visitava aquele casal, visitava aquele homem. Todos os dias, relacionamento. O Senhor se relacionava com aquele homem, conversava com ele. Imagina o diálogo: e aí, Adão, meu filho, como que foi seu dia? O que você fez hoje? Fala para mim. Mesmo sabendo o que ele havia feito, mas o relacionamento é isso. Fala para mim como é que foi o seu dia. Eita, fala para mim como você está. Como você está? Fala para que foi o Jesus seu dia? como é que foi seu dia, O meu dia sua foi noite. Fala, igreja. O meu dia foi difícil hoje. Aleluia. Como que foi o seu dia? Como que está a sua semana? Não está muito bem, não. Eita, Pai. Não, mas eu sei. Eu só queria iniciar um diálogo contigo. Você só vai dizer para mim que não foi bom? Ou você vai querer mais? Quer aprofundar mais? Quer mais intimidade? Quer mais relacionamento? Em Gênesis 3:8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Só que aí eles já tinham pecado, né? E diante do pecado, o que eles fizeram? Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Imagina agora: papai está vindo, ele está vindo, e agora? Nós estamos no pecado. E mesmo assim, o Senhor foi até ele procurá-lo para ouvi-lo. Meu Deus. Se você entendesse que o Senhor está falando no profundo com pessoas aqui, isso quer dizer que mesmo você dizendo eu não mereço, que mesmo você dizendo eu estou no pecado, que mesmo você dizendo eu não sou capaz, para mim não dá, eu sou indigno, Ele está procurando por você. Ele está dizendo: aonde você está? Cadê você? Eu estou de onde você se encontra. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Agora só depende de você. Oh, glória a Deus. Só depende de você. Aleluia, Porque Adão vai Jesus. entender a verdade. Não tem como eu querer me esconder de Deus. Não tem como eu querer me esconder de Deus. Adão, o que você está fazendo aí? Eu me escondi porque eu estava nu e eu fiquei com vergonha. O pecado te distancia dele. E existem pessoas envergonhadas, mas existem outras que o coração é tão duro. O coração é tão duro, sabe? É uma pedra que não entende que o que o Senhor quer não é talvez você se dar uma de durona. Não é comigo não. Você não precisa nem falar meu nome, fique em paz. Mas é com Ele, é com Deus. Eu não gosto desse pastor, não importa, me respeitando já é o suficiente, vou ficar feliz da vida. Mas o que eu quero que você entenda
é que você precisa restaurar a sua comunhão com Deus. Quando você restaurar a sua comunhão com Deus, aí esse ódio por mim vai passar, essa raiva por mim vai passar, essa ira só de ouvir falar meu nome vai passar, esse teu jeito de dizer eu não suporto nem olhar para a cara dele vai passar. Quando você restaurar a sua comunhão com Deus, aí você vai entender, ele também é filho de Deus, Jesus também morreu por ele. Quando você renovar a sua comunhão, você vai conseguir olhar para mim e com alegria vai dar até um sorriso. Aleluia, glória a Deus. Porque só quem anda na luz sabe o que é isso. Eu posso dizer com propriedade, quem anda nas trevas não sabe o que é isso. Se alguém falou para você que não suporta olhar para minha cara, ela anda nas trevas. Já identificou, né? Já identificou? Isso. Aí você fala para ela assim: irmã, se converte. Eita, Jeová. Jesus está voltando, você vai. Glória a Deus. Você vai ficar. Eita misericórdia. Mas é a realidade. Porque o pecado faz isso. Faz com que Adão se esconda de Deus. Faz com que Adão venha se esconder. Mas o Senhor está lá. Adão, eu quero um relacionamento com você. Eu quero comunhão com você, coinonia. Adão, você não pode ficar se escondendo, você não pode ficar atrás das árvores, você não pode ficar nessa não, Adão. Você não pode ficar vivendo desse jeito não, porque eu te fiz para nós termos um relacionamento, uma comunhão. Você depende de mim, Adão. E como que você vai viver sem a minha presença? Como que você vai viver? E Jesus, quando orava pelos discípulos, ele dizia: Pai, não peço que os tire do mundo. Sabe o que ele fala? Ele disse assim: eu peço que os livre deste mundo. Ele propriamente disse: não vos deixarei órfãos. Por quê? Porque ele sabia: sem mim vocês não vão conseguir. E ele falou isso também: sem mim nada podereis fazer. Será que você está entendendo? Ele quer restaurar essa comunhão com você. Ele quer restaurar essa comunhão com você. O problema não é o tempo que eu vou ficar aqui, nem quanto tempo eu estou aqui, e se eu vou embora depois ou amanhã. O problema é a sua falta de comunhão com Deus. Eu vou repetir, mesmo que você fique com raiva. Não é o tempo que eu vou ficar, o que eu estou enquanto ainda falta. Não é esse o problema. E você dizer que quando ele foi embora as coisas melhoram, não é esse. Porque não vai adiantar. Vai vir outro, vai entrar outro, vai passar outro, entra ano, sai ano, e você continua distante de Deus. Sabe por que você continua distante de Deus? Falta de coinonia, falta de comunhão, falta de relacionamento, falta de intimidade, falta de falar com Deus. Mas eu falo com Deus. Oração contrária Deus atende aonde, minha irmã? Pelo amor de Deus, não é centro espírita não, isso aqui não é mesa branca não, minha querida, isso aqui é a igreja, e o dono da casa sabe todas as coisas. Aleluia, Jeová. Usa teu servo, Jesus. Ele conhece, ele sabe. Vendo que Adão estava sozinho, lhe fez uma adjuntora. Gênesis 2:18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Mesmo após o pecado de Adão e Eva, Deus foi até eles para reconciliá-los. Ele viu: você precisa de alguém. Imagina só um homem viver sozinho. Imagina só um ser humano sozinho. Eu não tenho amigo, eu não tenho família, eu não tenho esposa, eu não tenho ninguém. Sozinho. O Senhor está olhando para Adão e está falando assim: esse camarada sozinho não vai dar certo não. Vou dar um problema para ele. Dá um trabalho. Sozinho não. Vou arrumar alguém para ficar com ele. Sabia que, imagina só, Deus faz uma disjuntora. Uma mulher para estar ali com ele, auxiliando, ajudando. Uma mulher para estar ali com ele. Porque sabia, não tem como ele ficar sozinho. Você vive sozinho ali. Ah, pastor, eu vivo sozinho, não gosto nem de cachorro, misericórdia.
Mas mesmo assim você pode estar sozinho na sua casa. Mas quando você sai na rua, você tem pessoas ali, teu vizinho da esquerda, da direita, dos fundos. Você sai no mercado, você tem caixa, tem alguém que vai repor mercadoria. Você passa na catraca ali, tem alguém no ônibus, enfim. Você não está sozinho nesse imenso planeta. Tem pessoas ao teu redor. Talvez você não quer ter um relacionamento com ela, talvez você não quer nem saber o nome dela, mas não tem como você fugir disso. Não tem como você falar assim, não, eu não dependo de ninguém, eu vivo sozinho, a vida é minha. Não tem como você viver dessa maneira, não existe isso. Se você vai lá na barca da mãe da irmã Ellen, comer um pastelzinho frito ali, precisa dela para fritar o pastel. Se você chegar lá e falar assim, não, é do meu jeito, dá licença, vai embora, eu não vou fritar nada para você não. Quantas pessoas que, pela falta de uma educação, outros falam assim, não, pelo amor de Deus, vai procurar outro lugar, sai, é assim ou não é? Então você entende, não, eu preciso ter um bom relacionamento com aquela pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como você está? Mesmo que não haja reciprocidade, que a pessoa não olhe para você e lhe trate do mesmo jeito, mas a sua parte você entende, eu preciso saber chegar para ser respeitado, bem tratado. Comunhão, relacionamento. Não tem como você viver sozinho. Você não está em Marte, você está no planeta Terra, você está em São Paulo, você anda por esse lugar, uns três lotados, até o trânsito ali, você cria até um relacionamento com quem está no carro do lado. Até com o cara da moto, quando ele bate no seu carro, fala, me perdoe, me desculpe. Está tendo um relacionamento ali, está criando alguma coisa ali. Essa é a verdade. Então nós não temos como fugir disso. Mas se nós seguimos o maior exemplo do amor de Deus para com o homem, foi ter enviado o seu próprio Filho para dar vida, para a salvação da humanidade, e com o propósito de que? Reconciliá-la com o seu Criador. Porque o homem não estava caído no pecado, morto por causa do pecado. Não estava assim? Não foi por um homem entrou o pecado? E por causa do pecado, muitas pessoas mortas, distantes de Deus, sem uma aliança. Aí o que nós vamos aprender? Não enviou o seu Filho unigênito para reconciliar-nos com Ele? Não é esse propósito. Deus enviou o seu Filho, o seu unigênito. Qual o intuito dele? Na reconciliação com o homem. Não foi oferecido sacrifício, o preço não foi pago. Qual o propósito disso? Não é então a reconciliação. O homem caído, e agora através de Jesus Cristo, ele é um homem restaurado. Se nós somos restaurados por Ele, precisamos então ter o cuidado para que esta aliança não se quebre, para que esse compromisso, esse propósito não seja rompido. Não é Deus que quebra aliança com você, não é Deus que rompe a coinonia, não é o Senhor que rompe essa comunhão, não é Ele. Todavia nós vamos compreender que é o homem que ele acaba buscando muitas invenções, como diz a palavra do Senhor. Deus criou o homem reto, mas ele busca muitas invenções. É o homem que começa a buscar muitas outras coisas, e quando ele pensa que não, ele está distante de Deus. Ele acaba se ocupando com tantas outras coisas que o mundo oferece. A mente dele está a mil, ele está dizendo, eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo da Santa Ceia, eu não tenho tempo para nada. Quando ele vai ver, está distante o relacionamento dele com Deus, está distante o relacionamento dele com a família, está distante o relacionamento dele com muitas outras pessoas que ele ama. E quando ele pensa que não, isso aí foi rompido, e para restaurar tudo isso é difícil para muitas pessoas, porque primeiro ele precisa ter bastante humildade para ele reconhecer e dizer, fui eu que errei, fui eu que busquei outro caminho, fui eu que me preocupei mais com a minha posição do que com a minha família, do que com o meu casamento, eu que me preocupei mais do que as pessoas pensam e falam, do que com o meu ministério, do que com a minha vida com Deus. Quantas pessoas que estão perdendo esta comunhão com Deus, estão vivendo distante do Senhor, mas Ele está te falando hoje, desperta tu que dorme, a aliança é fundamental, a comunhão é importante, e Ele quer restaurar com a igreja.
restaurar. Primeiro, a comunhão com Deus. Mesmo o homem quebrando por diversas vezes a aliança de comunhão com Deus, ele sempre fazia com que essa aliança fosse restaurada e houvesse uma reconciliação com a humanidade. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus está dizendo: aproximemos, se aproxima com um coração sincero, com plena convicção e fé. Convicção, ele está dizendo, com a certeza daquilo que você quer. Não é como se fosse assim: ah, mas será que Deus vai restaurar, vai me renovar? Será que Deus vai me perdoar? Hebreus está dizendo para ele: se aproxima dele. O não você já tem. Você já ouviu isso? Já ouviu por aí? O não você já tem. É ou não é? Faz uma proposta. Talvez as portas se fecharam, muitas pessoas viraram as costas para você. Aí você talvez ainda não entendeu, porque as pessoas acham que primeiro o relacionamento, primeiro a comunhão tem que ser restaurada pelo homem, com o homem. Mas não é, primeiramente é com Deus. O teu relacionamento ele tem que ser restaurado primeiro com Deus. Sim, primeiro com Ele. Você pode até restaurar a tua aliança, a tua comunhão com o ministério, com a igreja, mas e com Deus? É o que Ele está dizendo. Primeiro restaura a minha aliança contigo. Primeiro restaura a tua aliança com Deus. Ele está dizendo: se aproxima dEle. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que ele está dizendo: me busca de todo o coração. Tem gente que quer ter uma resposta de Deus, mas ele está dizendo: ei, você está preocupado tanto, meu Deus, olha só, está preocupado com tantas coisas. O que é impossível para Deus eu ainda não encontrei, eu ainda não achei nada que Deus não possa fazer. Ele abriu o mar, ele jogou as muralhas por terra, ele venceu o inimigo, ele fez tudo, ele restaurou, ele renovou, ele fez com que Abraão fugisse da fome, fosse para o Egito e voltasse rico. Mas ele deu outra estratégia para Isaac, disse: fica aí em Gerar, peregrina nessa terra, lança semente, e Deus o abençoou. Ele vai usar estratégia diferente, uma forma diferente, mas todavia Davi, ele diz assim: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência passar privação. Aí você está preocupada com a porta que não se abriu, você está preocupada com aquela condição que não chegou, você está preocupada com aquela resposta que não veio, você está preocupada com a providência que não chegou na tua mão. Mas o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor dos senhores, mas o que eu quero primeiro é a restauração do meu relacionamento contigo. É Ele dizendo: primeiro a comunhão é o que Ele quer. O coração quebrantado com o grito. É o que Ele está dizendo: é isso que eu quero primeiro. O coração quebrantado. Aí tem gente que está dizendo: mas eu quero a posição, eu quero cargo, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele está dizendo: primeiro o meu relacionamento contigo. Aí Deus vai criar estratégias, caminhos para você chegar mais além do que você quer. Aí uma coisa que você está brigando, está fazendo bico, está fazendo birra, está discutindo para ter, tão medíocre, pequena. Ele está dizendo, está olhando só para essa coisinha, é só a pontinha do que eu tenho para ele, que é maior do que ele pede. Você está entendendo? Às vezes nos prendemos em coisas medíocres que não valem nem a pena. Às vezes brigamos por coisas que não valem a pena. Às vezes ficamos tão assim, mas eu queria tanto. E Deus está dizendo assim, minha filha, se desprende disso. Eu tenho coisa maior para você e você está presa nisso. Eu tenho coisas maiores e você está amarrada nisso. Ele está dizendo, eu já te soltei, eu quero que você agora siga, mas você ainda está presa naquela questão. E Deus está dizendo, minha filha, restaura a aliança, a comunhão, e aí os teus olhos vão se abrir e você vai entender que o que Deus tem preparado para você é maior
aquilo que ainda não chegou ao teu ouvido, aquilo que o teu entendimento ainda não compreendeu. Ele está dizendo: são coisas maiores. Ele disse para Jeremias: persevera na oração, Jeremias, porque eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que tu não sabes, que ainda não viste, que não foi revelado ao homem. Aleluia, Jesus. Deus está dizendo: restaura a primeira aliança, restaura a primeira comunhão. Não adianta. Você pode ter amigos, você pode ter parentes, você pode ter família, mas ele está dizendo assim: é a comunhão primeiro. Sabe por quê? Porque quando você se deparar com situações em que você vai dizer assim: e agora? Ele vai dizer assim: operando eu, quem impedirá? Eita glória, esse versículo é maravilhoso. Reata a tua aliança, restaura a tua comunhão, renova a tua aliança com Deus. Sim, porque quando todo mundo te abandonar, quando você compreender e entender que até aqui não foi ninguém que te colocou, nem te empurrou, não foi gentil brasileiro, não, foi a mão de Deus. Aí quando você se deparar numa situação como Moisés estava, quando ele disse: agora, Senhor, ele disse para Moisés: o que tu tem nas mãos? Então estende a tua vara, toca sobre este mar. É Deus dizendo para ele: eu faço o impossível acontecer na tua vida. Quando você se deparar com situações que você vai perguntar a Deus: Senhor, e até agora eu não consigo sair dessa situação, aí você vai ouvir a voz de Deus falar para você: a minha graça te basta, operando eu, quem é que vai impedir? Ele está dizendo: é comunhão primeiro, é aliança primeiro. Ainda hoje Deus tem dado muitas oportunidades para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para Ele. Como em 1 João capítulo 2 versículo 1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha aí ele dizendo: Jesus está querendo advogar a tua causa. Jesus está querendo te ajudar diante da sua dificuldade. Ele já disse: não faça, mas porventura você não conseguiu evitar. Ele diz assim: não está perdido, não está acabado. Você ainda tem um advogado, e é Jesus. Quanto maior a comunhão que tivermos com Deus, maior serão as oportunidades de vivermos experiências extraordinárias com Ele, de vivermos momentos especiais com Ele. A Bíblia nos diz que somos escolhidos de Deus, servos, discípulos, testemunhas, amigos, sacerdotes, embaixadores de Cristo. Como você queira ser chamado por Ele: amigo, filho, companheiro, embaixador, amado. Como você queira que Ele se chame, que Ele te chame. Então, além de todas essas atribuições, nós temos a maior e importante de todas elas, que é sermos filhos. E como tais, é essencial termos um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Quem é filho de Deus? Todos nós. Mas e como está o nosso relacionamento? Aleluia. Se eu perguntar aqui quem já brigou com o Pai, tem um bocado de gente. Não digo o Pai celestial, seu Pai mesmo, carnal, marido da sua mãe. Se perguntar quem já brigou com o seu pai aqui, muita gente já brigou. Muita gente já brigou. Já ficou dias sem olhar para a cara do pai. Bonito, né? Muito lindo a sua cara. Mas acontece às vezes na adolescência, né? Acontece ou não acontece? Às vezes acontece na adolescência. O pai fez alguma coisinha que ela não gostou, foi dormir bicuda com o papai. Mas como que fica esse relacionamento? Vamos tomar café da manhã, filha? E responde o pai. Quantas pessoas que já passaram por situações como essa? E tem pessoas que têm remorsos porque o pai morreu e não ligou para pedir perdão. O pai partiu, não teve coragem de ligar, né? Aí chora hoje, carrega aquela mágoa, aquele remorso dentro dela. Valeu a pena? Valeu a pena isso? Não vale. Vale a pena
vale nada. Tudo bem, é uma escolha, é uma forma de você pensar. É um jeito de talvez você pensar. Sempre teve pessoas que passaram por situações difíceis, passaram por relacionamentos difíceis com os familiares. Mas o que eu quero que você entenda, fica difícil viver em um ambiente em que o filho não fala com o pai, em que o filho não tem comunhão com o pai. Fica difícil, fica ou não fica? Agora imagina você aqui dentro da igreja, mas não tem comunhão com o pai, não tem relacionamento com o pai. Talvez você até tem 2, 3 pessoas que você gosta na igreja, é minha amiga, gente boa, mas e o pai? Se somos filhos de Deus, o mínimo é termos um relacionamento com Ele. Se somos filhos de Deus, precisamos ter. Jeremias capítulo 29, capítulo 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ele está falando para Jeremias, para lembrar aquela nação. Se tiver que se gloriar de alguma coisa, glorie-se em quê? Em conhecer a Deus, em conhecer quem é Deus. É isso que nós precisamos compreender. Se alguém falar para você assim, quem é o seu pai? Eu conheço meu pai, meu relacionamento com o papai. Você conhece quem é o seu pai celestial? Você só vai conhecer a Deus com relacionamento, com comunhão, com intimidade. Aí você vai entender, Ele é mais do que o Deus que abre porta, Ele é mais do que o Deus que transforma, Ele é mais do que o Deus que livra, Ele é mais do que o Deus que provê o pão, Ele é mais do que o Deus que você imagina. Ele é um Deus tão grande, Ele é mais do que o que você pensa. Eu amo a Deus porque nunca me deixou faltar nada. Povo não conhece a Deus ainda, apenas conhece o Deus da providência. Eu amo a Deus porque Ele me livrou da morte. Povo só conhece o Deus do livramento. Eu conheço o Deus que me curou, só conhece o Deus que te sara. Ele está dizendo para o povo de Israel: Yahweh, Hashem, Yahweh, eu serei o que você precisa que eu seja. Ele está dizendo: eu serei tudo que você precisa, e principalmente o Deus da tua salvação. Eita glória, aleluia. Eita Jeová, fala papai. Glória, aleluia. Ele é o Deus da tua salvação. Segundo, a comunhão com a família. A família é uma instituição divina, composta por um homem, mulher e filhos. Também é considerada a base do ministério do cristão. Paulo, ele nos ensina que devemos zelar da nossa família, caso contrário não poderemos assumir nenhuma responsabilidade na obra de Deus, como em 1 Timóteo 3,5 que diz: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não. Terá cuidado das coisas santas? Não, jamais. Se não sabe governar, não tem um cuidado com a sua própria casa, vai ter um cuidado com a casa de Deus, com as coisas de Deus? Não. Então primeiro o ministério começa onde? Em casa. Teu primeiro ministério é em casa. É, minha irmã, em casa. Em casa que começa o teu primeiro ministério, em casa. Então nós vamos compreender que a família é a base. Família é a base. Como que você vai ser um cristão só dentro da sua casa? Ou melhor dizendo, só na igreja, mas em casa? E na sua casa? Qual é o exemplo que você dá para os seus filhos? Porque eu já ouvi testemunhos de muitas pessoas, já convivi com muitas pessoas em que a irmã era crente, mas o marido não era. Mas aí quando você vai ver o péssimo testemunho da mulher, também não tem como converter o marido. Não tem como. Não tem como converter os filhos. Como é que vai dizer? Como é que os filhos vai? Mamãe.
Se o pastor de mamãe souber o que ela faz. O pastor da igreja também não sabe, mas o Senhor dos Senhores sabe. Então muitas das vezes a pessoa fala assim: ora para Deus converter a minha família. Mas e ela que está lá, gente, dentro da própria casa? E ela que está ali dentro da própria casa, o que ela está fazendo para converter a sua família? O que ela está fazendo? Será que as pessoas, quando olham para você, a sua irmã, a sua prima, como que ela fala? Fala para mim. Naquela reunião de família, como é que você se comporta? Qual o seu comportamento? As suas irmãs falam o que para você? Irmã, não. Quem olha para você, não sei qual é o seu apelido de infância, Ninha. Quem olha para você, Ninha, não fala jamais que Deus é amor, porque Deus é amor é igreja rígida. Você nem parece que é crente, mulher. Como tu vai converter tua família, rapaz? Ei, a família fica lá na live pedindo oração, mas não liga para você para pedir uma oração a você. Vai falar assim: pelo amor de Deus, ela não está orando nem por ela mesma. Qual o seu testemunho dentro da sua casa? Você chega na sua casa, você fala o quê? Fala para mim. Você chega na sua casa, não você chega na sua casa, você fala mal da sua igreja, você fala mal do seu pastor, você fala mal da líder do grupo, você fala mal você fala mal do ministério, você fala mal de tanta coisa, irmão. Aí quando você fala assim: amor, vamos fazer parte da igreja, ele vai dizer assim: mano, mas se tu fala mal do teu pastor, o que tu fazer lá? Eu não sei nem o que você está fazendo ali ainda. Essa é a realidade que muitas pessoas vivem. A mentira dentro de casa, a mentira dentro da própria casa, as coisas erradas. Ela fala assim: poxa, tem hora que eu fico pensando assim, mãe é crente. O teu comportamento, as coisas que você faz, você acha que isso é um bom exemplo para a sua família? Você acha que você está trazendo a sua família para ter uma comunhão e um relacionamento? Tem pessoas que acham que comunhão e relacionamento com a família é abrir mão de tudo e deixar a família, os filhos, viver uma vida de pecado sem nenhuma repreensão, sem falar nada. Ei, talvez ele não goste, mas você precisa compreender. Josué, ele tinha seu posicionamento. Josué, ele sabia o que ele queria. Ele disse para aquele povo: se vocês quiserem viver na bagunça, vocês vivem. Se vocês quiserem ficar com os deuses dos amorreus, dos egípcios, do povo dali dessa terra, vocês podem ficar. Isso é problema de vocês. Vocês têm um livre-arbítrio. Mas ele disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está entendendo? Filho, eu sirvo um Deus que não aceita prostituição. Eu sirvo um Deus que não aceita narguilé, não aceita baseadinho, não aceita essas coisas erradas. Filho, muda, filho, porque eu quero ver a salvação da sua alma. Marido, eu sirvo um Deus que ele não aceita a prostituição. Eu te perdoo, mas você precisa largar a amante, você precisa mudar, você precisa ter uma vida com Deus. É você se posicionar lá dentro da tua casa. A minha casa precisa ter comunhão com Deus, a minha família precisa se posicionar. Não é obrigá-los, mas não é ser conivente com os erros dele, passando a mão no pecado e aceitando as coisas erradas e sendo um péssimo exemplo dentro da sua casa. Desculpe o que eu vou dizer, mas é verdade. Você está cooperando para a tua família e para o inferno. Eita, papai. Eita, glória. Você acha que não, eu vou levar a irmã para orar lá, para falar com meu filho? Não, pelo amor de Deus, irmão. Sei que Deus vai ser certo. Não, vou levar a irmã Eli para orar lá. Deus vai falar com meu filho. Meu Deus. Fala você. Não, pastor, se eu falar, ele não vai me ouvir. Opa. Eu já ouvi muita mãe dizer isso. Isso é preocupante. Quer dizer que teu filho vai ouvir mais as pessoas de fora do que você que é mãe? Não, mas ele dá mais ouvido que os outros lá fora. Não, dá ouvido, tudo bem. Quem tem ouvido, ouça. A internet deu voz a todos. Mas você fala que seu filho não vai te ouvir, que teu filho não para nem para te escutar, não treine, enfim. Não, eu nem falo com ele nem nada, porque isso é preocupante. A sua casa, como que está a comunhão dentro da sua casa?
Como que está o seu relacionamento com a sua família? Às vezes você está lá cuidando de tantas outras coisas e você acaba até esquecendo da sua casa, da sua família. Que comunhão é essa que você tem? Então, Deus, família, sim, isso é muito preocupante, porque muitas pessoas dentro da própria casa, às vezes tem um problema acontecendo dentro da própria casa. E sabe qual o erro ali? É que quando você vai, você é o último a saber. Você não consegue identificar o erro dentro da sua casa. Você não consegue identificar o problema na sua casa. Pessoas sofrem discriminações, desprezo. Quantas pessoas que sofrem perseguições. E às vezes a pessoa é a única lá dentro da igreja, a única cristã. Às vezes ela até sofre por causa disso também. Porque às vezes não tem um apoio. Porque muitas das vezes não senta, não conversa, não tem um diálogo. Talvez o teu filho foi, podemos assim dizer, um escolhido de Deus. Assim como Davi, Deus escolhe alguém, em algumas famílias se torna luz lá dentro daquela casa, e com certeza vai incomodar outras pessoas que estão vivendo na escuridão. Talvez você é essa luz dentro da sua casa, talvez você é esse escolhido de Deus dentro da sua casa, talvez você é essa pessoa que Deus levantou dentro da sua casa, talvez você não compreende a responsabilidade e o peso sobre a tua vida. A palavra do Senhor diz que Davi é escolhido por Deus, aí os irmãos se aborreceram quando vê Davi no campo, como diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste até aqui, e quem deixaste até poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver esta peleja. Aí Davi responde para ele: que fiz eu agora? E porventura não há razão para isso? Ele está dizendo: eu estou me disponibilizando a lutar pelo exército do Senhor. Eu estou me disponibilizando a lutar esta batalha, esta guerra, e Deus está a meu favor. Aí certamente você vai enfrentar iras, você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar situações diversas, vão se levantar contra você, mas Davi está dizendo: não há razão para isso. É claro que há uma razão. E qual era a razão? Vencer o exército inimigo. Será que você está entendendo? Esse exército pode estar minando a tua casa, esse exército pode estar destruindo o teu casamento, esse exército pode estar destruindo a tua família. Aí alguém está dizendo para você assim: larga esse homem, vai embora. Alguém está dizendo: manda teu filho para fora de casa. Alguém está dizendo: mete a cara na mão da tua nora, arrebenta ela toda. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: relacionamento comigo e comunhão em casa. Relacionamento comigo e eu vou restaurar a casa. Relacionamento comigo e eu vou restaurar a família. Glória, restaura, papai. Oh, Jesus, relacionamento contigo primeiro. Eita, arabaço, decanta, labaia. Mesmo sendo incompreendidas, desprezadas por muitas pessoas, através dessa luz, Jesus ele manifestará o seu poder de salvação naquela casa, naquela família. Continue sendo firme, continue sendo temente, continue sendo fiel a Deus, continue sendo luz dentro da tua casa. Continue sendo luz dentro da sua casa, na sua família, porque através de você vai chegar salvação para aquele filho, vai chegar salvação naquele quintal, vai chegar salvação naquela família, vai chegar salvação naquela casa. As tuas filhas serão alcançadas, os teus filhos serão alcançados. O que Deus quer, eu quero um relacionamento contigo, e através de mim a situação vai mudar lá na tua casa também. Aleluia, glória a Deus. Não devemos perder a comunhão com Deus, com a nossa família, Sim, os familiares. Você também não pode ser religioso, ser como fariseus. Então nós sabemos que é o nosso bom testemunho, não é a nossa religiosidade, é o bom testemunho, é a diferença. Através do bom testemunho
não nos contaminando com o pecado, e certamente nos tornaremos influenciadores e respeitados no âmbito familiar. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Sabe o que significa isso? Na Bíblia, o conceito caminho, ele é frequentemente utilizado para representar a maneira como uma pessoa vive sua vida, suas escolhas e direções. Então, quando ele está dizendo assim, instrui o menino no caminho, ele está dizendo assim, instrui o menino com o seu modo de viver, com as suas escolhas, com as direções que você segue. É como se dissesse no caminho, mostra para ele através das suas ações, através do seu testemunho, através da sua escolha, através da sua atitude. Ele está dizendo, ensina desse jeito. Não é apenas falando para ele, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não é assim. É mostrando para ele, filho, olha o exemplo do papai. Quando ele chegar à idade madura, meu irmão, pode falar o que for. Pode falar o que for, mas ele vai dizer, eu tive um exemplo dentro da minha casa. Vai se lembrar, vai dizer assim, mamãe sempre me ensinou. Tem uns que até falam assim, eu que não tenho vergonha na cara mesmo, a mamãe me ensinou. Ensina no caminho, nas suas escolhas, nas suas atitudes. Ensina no caminho, nas direções que você segue. Ensina assim, ensina o teu filho desse jeito e fala para ela, você vê a sua mãe fazendo isso? Você viu o exemplo dentro de casa para você ser assim? Eu porventura te ensinei a fumar, eu porventura te ensinei a beber, eu porventura te ensinei isso. Seja um exemplo dentro da sua casa, verdadeiro. E já viu mamãe mentir? Já viu seu pai falar mentira para você? Já viu isso? Alguma vez você viu em mim mentira para você estar mentindo? Alguma vez eu te ensinei isso? É isso que o Senhor está dizendo, é isso que o pregador fala. Ensina no caminho as suas escolhas, as suas decisões, a direção que você segue, a tua maneira de viver, o seu comportamento, o seu testemunho. É isso que o Senhor quer de mim, de você. 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Às vezes a gente ora, Senhor, me dá estratégia porque eu não sei como eu faço. Senhor, me dá sabedoria porque eu não sei o que fazer. Senhor, me dá estratégia, eu não posso abrir mão, eu não posso largar de mão, eu tenho que me dar sabedoria, me dá uma estratégia. Talvez eu não possa lá com as minhas próprias mãos fazer alguma coisa, mas me dá estratégia, me dá sabedoria. Certamente nós precisamos ter essa compreensão. Comunhão com Deus, comunhão com a nossa família e comunhão com a igreja de Cristo. Comunhão com a igreja de Cristo. Você tem comunhão com a igreja de Cristo? Só no dia da Santa Ceia? A ceia do Senhor é uma ordenança que representa a comunhão com a igreja, composta por membros do corpo e a cabeça, que é Jesus Cristo. Colossenses 1, versículo 18 diz: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então nós compreendemos que a comunhão que temos com a igreja do Senhor demonstra que o amor do Pai está em nós e que somos cumpridores da sua palavra, obedecendo ao novo mandamento que Jesus deu aos seus discípulos, dizendo, João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Tem alguém que porventura aí você não consegue e não suporta ter comunhão com o outro, amar o outro? Então muda isso hoje. Muda isso agora. Porque os cristãos, eles se reúnem em um templo para adorar a Deus, ouvirem a sua palavra, consolidar a comunhão com os irmãos para a edificação da igreja. Não é esse o propósito?
ouvir a palavra de Deus, consolidar a comunhão com os irmãos para uma igreja edificada. Esse é o propósito. Hebreus 10:25 diz: estão deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vês que se vai aproximando aquele dia. Consolidar, fortificar, fortalecer. Sabe o que se fala hoje? Vai embora mesmo, não ajuda não, se deixa se virar. O que mais se ouve hoje? Em que é que você está consolidando? Em que é que você está de fato tendo comunhão? Me mostra se de fato você vive dessa maneira. Não, não ajuda não, não faz não. Que comunhão que você tem com cabeça que é Cristo? Quando você não ajuda, também não atrapalha. Eita glória. Mas é diferente. Eu não ajudo, eu vou fermentar e eu vou atrapalhar. Aí você ainda vem dizer para mim que está renovando a sua comunhão com Cristo e a igreja no dia da ceia do Senhor. Eita, hipócrita. Fala, Jesus. Bem profetizou Isaías acerca de vós, assim Jesus falou. Aleluia. Que o Deus te lava, mas o coração está Chicote hoje está comendo, Jesus. É verdade. Está estralando. Oh, se eu não sei fazer, é bom aprender isso. Eu também não vou atrapalhar. É bom mas eu vou aprender. colocar pessoas para te ajudar. Amém, Jesus. Esse é o correto. Amém, Jesus. Mas não é o que muitas pessoas vivem. Verdade, Senhor. Verdade. Não vou ajudar, vou atrapalhar, vou fermentar, vou fazer de tudo para não dar certo. Deus de poder. Só que deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente é dessa maneira. Se Deus estiver provando a irmã Teresa, Deus vai permitir dela ser provada. Mas coitado de você, pedra de escárnio. Eita, Jeová. Por quê? Porque Deus prova os seus escolhidos, os seus ungidos, mas reprova muitos outros por conta das atitudes e ações deles. Se Deus permitir que for para que eu seja provado, Ele vai permitir. Mas quando eu entendo o conceito de prova e eu persevero até o fim confiando em Deus, eu entendo que após a prova vem o resultado. Se você foi aprovado, envergonhados e confundidos ficarão os teus inimigos. Eita, maravilha. Então persevera, irmãs. Glória a Deus. Persevera, meu irmão. Amém, Senhor. Persevera. Amém, Jesus. Persevera. Uma coisa que nós temos que compreender: o que tiveres que fazer, faça com excelência, faça para com Deus, faça para o Senhor. Amém, Jesus. O que você faz, não faz para a sua glória, não faz para você aparecer, para se mostrar, para dizer que fez. E não diga que se você fizer, você vai fazer melhor. Eu fico imaginando Jeroboão olhando com a forma como Salomão cuidava, redimia tudo, conforme ele estava tratando os israelitas. Eu fico imaginando: se eu fosse rei de Israel, eu ia tratar diferente. Aí vem ele pelo caminho, aí encontra com o profeta Aías, rasga suas vestes e dá 10 pedaços para ele. Fala assim: você vai reinar sobre 10 tribos. Foi o pior rei que teve em Israel. Às vezes Deus permite colocar na tua mão. Cuidado, que às vezes Deus permite você passar, para que você compreenda que a soberba precede a ruína. Tem muita gente arruinada por causa disso. Então entenda, minha irmã, que se de fato eu tenho comunhão com Cristo e é o cabeça, eu tenho comunhão com todo o corpo. Verdade. Se eu tenho comunhão com todo o corpo, então eu estou na direção do cabeça, que é Cristo. Amém. Mas se eu não estou em comunhão com todo o corpo, isso quer dizer que eu estou deslocado. E se eu estou deslocado, isso quer dizer que não há comunhão, não há ligamento, perdeu o movimento, perdeu tudo. E qual é a tendência disso? Se distanciar mais e mais. Talvez você está distanciado e não entendeu. Jesus quer um relacionamento com a igreja também.
Cristo quer um relacionamento, uma comunhão com a igreja, não só no dia da Santa Ceia, não só no segundo sábado, na próxima quinta-feira, após a Santa Ceia oficial. Não, ele está dizendo: eu quero um relacionamento com a igreja, com toda a igreja. Mas para ter relacionamento, a igreja precisa estar consolidada, precisa estar edificada, a igreja precisa estar em comunhão. Amém. Quando nós falamos em comunhão, falamos em amizade, relacionamento, intimidade, e aí aprendemos a importância de termos comunhão com Deus, com a família, com a igreja de Cristo. E dentro desse contexto ficam algumas perguntas para reflexão: com quem temos buscado comunhão, ou com quem estamos nos relacionando? Você busca comunhão com quem? Você se relaciona com quem? Porque Tiago capítulo 4, versículo 4, a Bíblia nos ensina que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Você é amigo do mundo? Então você é inimigo de Deus. Se você ama o mundo, então você não ama Deus. Se você se relaciona com as coisas desse mundo, então você não tem relacionamento com Deus. Então você não tem intimidade com Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Éfeso, ele diz no capítulo 5, versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas ele diz condenai-a. Sabe o que é condenar? Com o que ele está falando? Ele está dizendo, de certa forma, não tenha relacionamento com as obras infrutíferas, não tenha relacionamento com as obras das trevas. Ele está dizendo: se afasta, minha irmã. Ele está dizendo: passa de lado, meu irmão. Ele está dizendo: foge da aparência do mal. Ele está dizendo: sai fora. Aí você vai dizer assim: não, mas ela é minha amiga. Você está compactuando com essas coisas, então você está se distanciando de Deus. 2 Timóteo 2,4, e aqui eu finalizo: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém, Jesus. Você está agradando quem te chamou para a batalha? Você está se agradando, se relacionando, tendo comunhão com quem te tirou das trevas e te chamou para a sua maravilhosa luz? Você está tendo comunhão com aquele que te levantou quando você estava prostrada diante do pecado que você vivia, te limpou, te purificou? Você está tendo comunhão, intimidade, amizade com Ele? Ou você continua tendo relacionamento com as coisas deste mundo? Primeiro, relacionamento e comunhão com Deus, com a sua família e com a igreja de Cristo. Se você não tem, minha irmã, você então está distante do Senhor. E eu posso dizer com propriedade: a única comunhão que você tem é com as trevas, é com o pecado. Então, se Ele te tirou das trevas e te tirou do pecado, se Ele te purificou, se Ele te limpou, então nós precisamos nos posicionarmos. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Senhor, nós temos comunhão com Ele e não compactuamos com o pecado, não andamos nas trevas, não nos relacionamos com as coisas erradas, mas somos íntegros, honestos, sinceros e vivemos uma vida de comunhão com Ele, que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, nosso Salvador. Coloca-se de pé em nome de Jesus. Ele anda labaias, aleluia. Coloca-se de pé. Debaixo e andarás. Cristo, tu és precioso para mim. Ah, tu és. Primeiro amaste a mim.
Fala com Deus. Eu quero renovar a minha aliança. Fala com Ele, fala para Ele. Eu quero renovar a minha comunhão com o Senhor. Eu quero renovar a minha aliança com Deus. E isso vai falando com Ele, vai clamando a Ele. Senhor meu Deus, que adianta ter aliança com o mundo e não ter aliança com o Senhor? Que adianta viver na praticidade no pecado e não ter uma aliança com o Senhor? Que adianta, meu Deus, até mesmo estar dentro da igreja e não ter uma comunhão com o Senhor? Oh meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma, tenha misericórdia de nós, Senhor, pois nós precisamos renovar a nossa aliança, nós precisamos renovar a nossa comunhão, nós precisamos, Senhor, ter uma vida com o Senhor, uma vida de comunhão, uma vida de aliança, uma vida de compromisso, uma vida na verdade. Oh Senhor, que sejamos exemplo dentro da nossa casa, para a nossa família, para com a nossa parentela, os nossos familiares. Sim, meu Pai, que temos comunhão na igreja, a comunhão com o Senhor, com o Teu Filho amado, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Renova a nossa comunhão, renova a nossa aliança, para que possamos, ó Pai, ter o renovo do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Muitas das vezes em tantas coisas que nós nos preocupamos, quando na verdade uma só é necessária. É como o Senhor disse: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que serão acrescentadas. E o Senhor, meu Pai, diante do Teu amor e da Tua misericórdia, possa, meu Pai amado, oh meu Deus, restaura esta aliança, esta comunhão, restaura este compromisso, que esta vida seja alcançada para a glória do Teu santo nome, que esta vida seja tocada, transformada para a glória do Teu santo nome, para a glória do nome santo do Senhor. Sim, Pai, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda de pé, pega na sua mão.